Pessoal, começando esse vídeo, lembrando da importância da sua inscrição aqui para o canal do Professor Leonardo. Caso você ainda não seja um inscrito, considere se inscrever no canal. Deixe a sua reflexão aqui nos comentários, é sempre importante. O seu like também ajuda bastante. E também compartilhe esse vídeo para trazer mais pessoas para essa nossa corrente de reflexão. Gostaria de lembrar que amanhã, na segunda-feira, dia 9 de dezembro, às 21 horas e 30 minutos, no horário de Brasília, 9h30 da noite, nós teremos uma live especial aqui no canal, trazendo as notícias da semana passada que eu não consegui cobrir aqui nos vídeos. Então vai ser um momento interessante para que a gente possa avaliar essas notícias, você vai poder interagir comigo no chat, então compareça, ative as notificações para que você seja notificado na hora que começar essa live. E eu tenho que começar esse vídeo dizendo que Bolsonaro ele é um fortíssimo candidato, se não o candidato mais forte para vencer as eleições em 2022. Isso porque tem um motivo óbvio, né? Ele é o presidente, então pelo fato dele ser o presidente, ele está no comando da máquina pública. Então ele pode fazer as leis que vão beneficiar a vida da população e assim conseguir se reeleger. Então quem está no cargo de presidente, apesar de ser uma vidraça, quem está ocupando o cargo no executivo, né, melhor dizendo, que não é só presidente, nós temos que considerar governador e prefeitos também, apesar dele ser vidraça, ele tem uma vantagem perante os outros candidatos, porque ele está mais em evidência, ele está fazendo as políticas, ele pode corrigir os rumos do governo, então ele tem essa vantagem na frente, que ele tem essa vantagem perante os outros candidatos. E durante essa semana, mais especificamente agora no final de semana, né, nos últimos dias da semana, nós tivemos 3 pesquisas muito interessantes que são pesquisas complementares. E antes que você já venha me jogar pedra, já venha aqui querer, antes mesmo de discutir o vídeo, de discutirmos esses dados que foram apresentados nessas pesquisas, começar a falar que 80% da população desconfia de Bolsonaro, eu vou citar essa pesquisa do Datafolha. E eu estou considerando essa pesquisa também para a minha análise. Mas vamos com calma para que você possa entender tudo. A primeira pesquisa foi revelada pela Veja com as intenções de votos para 2022. Nessa pesquisa, ficou claro que o principal adversário de Bolsonaro, na verdade, é Sérgio Moro. Só que as duas pesquisas que vieram do Datafolha, principalmente a pesquisa que foi divulgada nessa madrugada, né, no Datafolha de hoje, na Folha de São Paulo de hoje, domingo, mostra que Bolsonaro tem um viés de alta com relação a Sérgio Moro. E por que isso? Porque na pesquisa da Veja mostrava Bolsonaro e Lula praticamente empatados no segundo turno, com Bolsonaro vencendo Lula numa diferença muito pequena de votos no segundo turno. Porém, Sérgio Moro empata com Bolsonaro no segundo turno, mas vence Lula com uma vantagem muito superior. Então, se as elites, se o mercado, eles quiserem apostar em um candidato que vá vencer a esquerda com toda certeza, eles poderiam apostar em Moro e não em Bolsonaro. Porque se o medo é a volta das esquerdas, com o Moro, a chance da esquerda vencer é muito menor do que com Bolsonaro. Então, poderia as elites, enfim, o mercado poderia apostar em Sérgio Moro ao invés de Bolsonaro para evitar uma volta das esquerdas ao poder. Entretanto, a pesquisa do Datafolha, que foi divulgada hoje, né, no domingo, mostra que há um viés de alta para Bolsonaro. E isso é algo que nós precisamos analisar. E é interessante porque essa pesquisa do Datafolha contrasta com a pesquisa que saiu ontem do Datafolha. Eles dividiram, né, a pesquisa, então divulgaram primeiro falando que 80% dos eleitores dizem desconfiar das declarações de Bolsonaro, mas agora no domingo essa declaração que as pessoas desconfiam de Bolsonaro foi uma reportagem no dia de ontem, e hoje no domingo nós tivemos o complemento dessa pesquisa com a aprovação de Bolsonaro. Mas o que acontece? Segundo pesquisa, 43% nunca confiam em afirmações do presidente e 37% confiam às vezes. 19% confiam sempre. Ou seja, com o passar do tempo, obviamente, as pessoas começaram a perder a credibilidade em Bolsonaro, deixaram de acreditar em Bolsonaro, porque as declarações, as polêmicas, muita fake news, muita bravata, o caso do Leonardo DiCaprio, e isso acaba retirando a confiança que as pessoas têm com relação ao presidente. Entretanto, não, peraí, deixa eu encontrar aqui. Ah, não, essa foi a primeira
essa foi de fato a primeira vez que essa pesquisa foi feita. Então nós temos 43% nunca acreditam, 37% acreditam às vezes, ou seja, 80% não acredita no que Bolsonaro fala, tem desconfiança com relação ao presidente. E ele dá esses motivos. Recentemente, o The New York Times ele divulgou uma reportagem questionando o crescimento do PIB brasileiro, questionando os dados de Paulo Guedes. Então a população tem essa desconfiança e os investidores também têm essa desconfiança. E para o investidor aplicar o seu dinheiro, fazer um investimento ou uma aplicação no mercado de capitais ou investir no negócio, construir, expandir o seu negócio, ele precisa ter confiança. Porque você não consegue calcular todos os riscos, mas você consegue fazer uma previsão de risco. Então você, com base nesse risco calculado, você consegue... Olha, vale a pena investir aqui, vale a pena não investir, vale a pena fazer o investimento A, vale a pena fazer o investimento B. Mas quando você tem esse cenário de desconfiança, você não sabe o que pode acontecer. Você não acredita naquilo que o presidente fala, você tem uma desconfiança muito grande e desconfiança gera instabilidade e instabilidade, obviamente, é um repelidor de investimento. Eu só invisto, eu investidor, né? Não estou falando eu, Leonardo, mas eu na figura como investidor, só vou investir se eu tiver algum mínimo nível de segurança e um ambiente controlado, onde os riscos estão controlados. Então essa é uma análise muito ruim, porque as pessoas elas acabam desconfiando. 80% do país desconfia das palavras do presidente. Entretanto, hoje nós tivemos a pesquisa da Folha, o complemento dessa pesquisa, e nós tivemos aquele dado que eu já venho falando para vocês. Bolsonaro se manteve na casa dos 30% de aprovação. Hoje, Bolsonaro ele tem 30% de aprovação, aumentou 1%, né, com relação à pesquisa anterior, era de 29% e foi para 30%, mas está oscilando dentro da margem de erro. Então, enfim, dentro da margem de erro praticamente está estabilizado. E é isso que Bolsonaro tem. Desde abril, Bolsonaro mantém os 30%. Abril quando que é? Janeiro, fevereiro, março, abril. 4 meses. Em 8 meses, Bolsonaro não oscila a sua aprovação. E isso é óbvio, porque nós temos 1/3 da população brasileira que pensa exatamente igual ao Bolsonaro. 30% da população brasileira pensa exatamente igual ao Bolsonaro. Acha que bandido bom é bandido morto, acha que os favelados eles são vagabundos, porque eles não, pensando na meritocracia, eles moram na favela por conta dos seus próprios esforços, acham que funcionário público é vagabundo, acha que tudo precisa ser privatizado, inclusive a saúde. Muitas das pessoas são pobres, tá? E eles dependem do serviço público na saúde e querem que seja privatizado, querem que vire os Estados Unidos, um serviço de saúde muito excludente e pouco acessível para todos. Mas eles querem, então há esse tipo de pensamento e esse dado dos 30% que acha o governo Bolsonaro ótimo ou bom é compatível com essa informação da Folha de São Paulo que 1/3 da população brasileira pensa exatamente igual a Bolsonaro. E esses 30% são os mesmos 30% de intenção de voto da pesquisa da revista Veja. Então perceba que os dados eles são compatíveis. Depois, ruim ou péssimo oscilou de agosto a dezembro de 38% para 36%. O telefone está tocando, deve ser alguém muito importante fazendo um convite para mim, mas já não está mais tocando. Oscilou de 38% para 36%, dentro da margem de erro, ali no limite, 2%, então se permaneceu estável. E regular saiu de 30% para 32%. Também se mantém estável porque está dentro da margem de erro. Agora, qual que é a grande questão aqui? Há uma expectativa positiva com relação ao governo Bolsonaro. Então aqui, olha, brasileiros estão um pouco mais confiantes com a economia que em agosto. Expectativa para a situação econômica do Brasil, para a situação econômica do país. Em agosto nós tínhamos 40%, acreditavam que iria melhorar. Hoje, nós temos 43% das pessoas acham que a situação vai melhorar, ou seja, houve uma variação positiva, porque saiu de 40 para 43. A margem de erro é de 2 pontos. Então, como essa oscilação ocorreu acima da margem de erro, é uma oscilação positiva. E nós tivemos, de fato, elementos que melhoraram um pouco a percepção com relação à economia. Quais foram essas estratégias de Paulo Guedes, essas ações de Paulo Guedes?
ações afirmativas de consumo, ações que promovessem o consumo, saques do FGTS, barateamento do crédito. Então tudo isso faz com que haja um incentivo para a economia, um incentivo ao consumo. E assim o empresariado começa a vender mais produtos, você começa a ter uma contratação maior de funcionários. Nós vamos ter agora um final de ano que as vendas aumentaram na Black Friday, as vendas foram maiores do que do ano passado. Então isso faz com que o ânimo do empresário aumente, mostre e acaba sendo para ele pertinente ou acaba sendo compensatório investir em ações, investir na expansão do seu próprio negócio. Então contrata mais pessoas, começa a ter mais empregos e aí a percepção das pessoas, da população no modo geral, com a economia começa a melhorar. Você pode falar o seguinte, olha, mas o PIB são dados manipulados, porque, como questionou o The New York Times, mas eu vou falar toda a sinceridade para vocês. Crescimento de PIB, dados estatísticos, não colam tanto. Isso é papo para empresário, isso é papo para investidor. Porque o PIB pode estar aumentando. Mas se a percepção pessoal do cidadão for que a economia não está melhorando para ele, não vai adiantar nada. E o inverso também é verdade. Se a economia estiver degringolando, mas para ele a situação estiver melhorando, ele vai achar que a economia de fato está melhorando. E olha só, expectativa para a situação econômica do próprio entrevistado. Em dezembro, 53% dos entrevistados da Folha de São Paulo, e como isso é uma amostra, nós podemos achar que 50% dos brasileiros acham que a sua própria situação ela vai melhorar. Eu sei aquilo que você vai dizer. É uma retomada muito pequena, de 1% vai para 2%, as pessoas estão tendo trabalhos piores, mas a percepção, gente, isso é algo muito difícil de ser avaliado. Porque é o seguinte, nós tivemos momentos econômicos muito negativos. Muitas pessoas estão sem emprego, muitas pessoas ficaram sem emprego durante muito tempo, muitas pessoas ficaram muito endividadas. Então qualquer tipo de trabalho que melhore um pouquinho a renda, mesmo que seja entregador do iFood, já é uma renda que entra e já ajuda a desafogar a corda que está no pescoço, já ajuda a afrouxar a corda que está no pescoço, porque ele já consegue comer um pouquinho melhor, ele já consegue ter uma melhora na vida, uma pequena melhora, mas já é algo significativo para essas pessoas. Então por que eu falo que Bolsonaro ele é hoje o candidato mais forte? Porque as pesquisas mostram que há uma percepção de melhora econômica. E se a economia melhorar, aí, meus amigos, vai ser muito complicado de segurar Bolsonaro em 2022. Porque o único que pode hoje competir com Bolsonaro é Sérgio Moro. Mas Sérgio Moro ou ele sai como candidato ou ele sai como vice de Bolsonaro. E outro, nós tivemos um ano de governo Bolsonaro que não tivemos escândalos de corrupção envolvendo diretamente o Bolsonaro. Eu sei o que você vai falar. O Laranjal, as milícias, os ministros corruptos, mas perceba que não há nada de corrupção que envolva diretamente Bolsonaro. Ah, mas o caso de Itaipu? Itaipu não emplacou na mídia. Itaipu não foi como, por exemplo, o caso da Lava Jato, que a mídia tinha interesse em publicar porque dava audiência. Itaipu não deu. Então isso não há uma presença constante na mídia. E para que um escândalo de corrupção cole, para que um escândalo de corrupção pegue, é necessário que a mídia fique martelando nisso. É a mesma coisa que eu falo do Ciro Gomes. O Ciro Gomes ele precisa ficar martelando o discurso dele em toda entrevista para colar, para grudar na cabeça do eleitorado. E isso não ocorre com os problemas de corrupção no governo Bolsonaro. Ninguém fala do Ricardo Salles, envolvimento de Bolsonaro com as milícias. Por exemplo, o Fabrício Queiroz, não se fala mais nisso, não há uma presença, uma cobertura massiva da mídia, maçante também da mídia a respeito desse assunto. Então passa Bolsonaro, um governo com vários ministros acusados de corrupção, a campanha do Bolsonaro foi uma campanha corrupta por conta do Laranjal, mas nenhum escândalo de corrupção colou na imagem de Bolsonaro, então parece que ele passou um ano sem cometer qualquer problema de corrupção. Os cartões corporativos, eles estão sem os dados divulgados. Por que o Bolsonaro esconde essa informação? Isso é algo interessante. Mas perceba que não há nada nesse ano de fato de escândalo de corrupção que colou em Bolsonaro. Então nós temos Bolsonaro estabilizado nos 30%, com um viés de alta, uma expectativa da população para a economia melhorar e nenhum problema de corrupção que tenha grudado em Bolsonaro. Nenhum problema de corrupção, podemos dizer assim, popular, que tenha se popularizado, melhor dizendo,
com o Bolsonaro, como por exemplo o Mensalão com o Lula, o Petrolão e outros casos também de corrupção. Então, vendo essa pesquisa do Bolsonaro e essa perspectiva da melhora econômica, ele se torna de fato um candidato muito forte para 2022, se não o favorito. E a Eliane Cantanhede, ela falou algo sobre isso também, mas eu posso mencionar em outro vídeo porque eu gostaria de ver as suas avaliações depois desse vídeo. É interessante aqui a avaliação ruim ou péssima do Bolsonaro, ela é maior do que Collor, ela é empatada com a do Collor, né? Mas isso não me interessa, porque o que importa mesmo é a taxa de aprovação, e ele tem 30% de aprovação já há mais de 8 meses. E com 30% de votos, Bolsonaro consegue ir para o segundo turno tranquilamente. Tranquilamente ele vai para o segundo turno, como nós vimos na pesquisa da Veja. Com 30% de votos, ele está na frente de Lula e ele vai para o segundo turno, e esse é o grande objetivo de Bolsonaro. Então, no ponto de vista do objetivo de Bolsonaro de ser reeleito, ele faz um governo que vai atingir o objetivo de ir para o segundo turno, a não ser que surja um caso de corrupção muito pesado, que aí vai acabar de fato afetando o Bolsonaro. Mas o que você acha desses dados? Você tem uma interpretação diferente? Essa reportagem da Folha de São Paulo está no meu Twitter, @profleoficial. Então veja esses dados, interprete esses dados e traga para cá. Você acha que Bolsonaro dessa forma está já no segundo turno? Não está? Quem que poderia competir com o Bolsonaro que poderia tirar os votos dele? E o que você acha que poderia acontecer, que poderia, enfim, acontecer para que Bolsonaro não vá ao segundo turno? Deixa aqui nos comentários o que você acha. Eu sei que essa pesquisa e esse vídeo pode ter frustrado você de alguma forma, porque você tem uma expectativa que ela é diferente da realidade, mas o meu objetivo aqui, a minha função aqui é trazer a análise dos dados e trazer o panorama real da situação que está ocorrendo. Então, mesmo que isso desagrade você, a pesquisa está aqui. Não adianta querer negar os dados, negar a informação do Datafolha. Então, considere se inscrever no canal, deixe a sua opinião e me siga no Twitter, @profleoficial.